Êxodo capítulo 3, verso 7 até o verso 9, é o texto que eu quero pensar com os irmãos. Aumenta um pouquinho o piano do Marcão aqui, bom ver o Marcão, estava com saudade dele. O Marcão está morando para lá do Rio, mas de vez em quando ele vem matar a saudade. Eu coloquei hoje cedo que queria pensar com os irmãos sobre a crise financeira, o desemprego. E o culto é aquilo que eu falei, é adoração, oração, comunhão. O culto tem um momento de intercessão, mas culto também tem orientação. Então nós cantamos, oramos, ofertamos, mas também nós proclamamos Jesus Cristo. Deixa eu até falar isso, porque o principal é anunciar Jesus, depois de adorarmos a Deus, dizer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não se envolveu com Ele, não se entregou a Ele, nenhum princípio da Bíblia vale para você. Eu não vou enganar, porque a Bíblia não é um livro de motivação, de autoajuda. Tudo que eu falar aqui, que é bom, a partir de Deus, só funciona se formos de Deus. Não adianta querer só a geleia do bolo, é preciso ter compromisso. Então, se você não se entregou a Jesus, Ele morreu na cruz. Aí me permita, eu gosto de repetir isso, porque eu sei que tem gente que nunca prestou atenção nisso, e pessoas estudadas. Olhe na história, ninguém morreu por nós, senão Jesus Cristo. Não teve um fundador de religião, não teve um filósofo, tem pessoas que falaram coisas lindas, mas não morreram na cruz por nos amar. E não há um que tenha provas consistentes de que ressuscitou no terceiro dia. E não tem nenhum outro nome que traz tanta paz ao coração, senão o nome de Jesus Cristo, a pessoa dele, se entregar a Ele. Então o básico é isso. Mas além dele nos dar a vida eterna, nos livrar da condenação, nós estamos num deserto, peregrinando por sobre os montes, e Ele nos dá princípios para que essa peregrinação seja um pouco melhor. Como agora, por exemplo, nós estamos num tempo de crise. Quem aqui tem mais de 40, 50 anos já viveu tempos piores? A moçada agora está assustada. Mas quem viveu na era Sarney vai chamar os atuais presidentes de santos. Dilma e Temer merecem ser canonizados perto do Sarney, né? E eu acho que o Sarney vai viver assim, inclusive, um milagre de passar pela vida sem ser preso. Não é sem morrer não, porque morrer, ele já está quase lá, Deus o tem em bom lugar. Não é ódio não, querido, não é ódio, é só questão de justiça, porque foi um dos caras que saqueou o estado do Maranhão. Quem não conhece Maranhão aqui, você não sabe o que é roubo, né? Maranhão é um dos estados mais saqueados, e nós fomos a uma inflação de 80%, né, doutor Rogério? 80% por mês, né? Mas algo pior do que isso aconteceu com nossos irmãos no Egito, no passado. Êxodo capítulo 3 conta um pouquinho de quando eles estavam escravizados por Faraó. Não tinha carteira assinada, não tinha salário, tinha trabalho pesado, eles eram açoitados, eles não tinham direito de nada, nem vez, nem voz. Mas na calada da noite, nossos irmãos escravos em Israel, eles clamavam a Deus, diziam: Deus, socorre-nos dessa injustiça. Deus, faz com que tenhamos um trabalho digno, que tenhamos um salário digno, que nós possamos viver uma vida digna. Em Êxodo, a história do povo judeu, quando escravos no Egito, é muito pior do que a nossa hoje.
E Êxodo capítulo 3, apenas um trecho dos versos 7 a 9, diz assim, e se nós lermos juntos, fica mais fácil a gente encarnar a palavra, assumir a palavra. Vamos ler juntos, diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Volta esse versículo último, versículo 9, diz assim, pois o clamor dos filhos de Israel. Isso quer dizer que o povo judeu escravizado no Egito, apanhando, sobrecarga de serviço, sem ministério do trabalho, sem movimento de direitos humanos, sem nada e ninguém, mas eles sabiam que Deus ouvia as orações, e então eles clamavam a Deus, eles diziam, Deus, socorre-nos, e Deus então vai até Moisés, que estava trabalhando, distante, e desafia Moisés a ensinar o povo como se livrar daquela situação, a ser o líder de uma mudança, na direção de uma caminhada melhor. Agora, interessante quando Deus diz, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, o clamor chegou até mim, Deus ouve as orações, e ele disse mais, eu não só ouvi, mas ele disse, eu vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Ele disse, eu sei o que você passa, eu sei que o seu dinheiro não dá, eu sei o quanto você chora enquanto essa porta de emprego não abre. Ele diz, eu sei o quanto você tem sonhos, mas eu sei que você está orando, eu sei que você está orando. E o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. Então eu quero começar essa reflexão sobre crise, sobre desemprego, sobre a escassez. Eu quero começar com essa palavra de esperança, que Deus ouve as orações, e que Deus é capaz de intervir de maneira portentosa, poderosa, e alterar o quadro. Eu quero começar te dizendo que Deus não está surdo e nem cego, Ele está vendo o que está acontecendo no Brasil, e Ele é capaz de mudar essa situação. Mas, queridos, a verdade é que Deus fala com Moisés, e Deus então tira Moisés de onde estava, leva Moisés até o Egito, para que Moisés então ensine ao povo, lidere o povo, passe comandos para o povo sobre como seria essa mudança. E nós vamos aprender na Bíblia inúmeros segredos para que haja uma mudança nessa área, e de várias maneiras. Eu não quero hoje à noite, é claro, de forma alguma ser presunçoso em afirmar que eu vou esgotar o assunto, falando de todas as opções para sair da crise, mas é bem verdade que a crise, seja em casa, seja saúde, seja financeira, ela pode produzir um travamento mental. A crise pode produzir uma cegueira. A perturbação pode não nos deixar ver, e ao mesmo tempo não nos deixar andar. O mal, o susto, as notícias tão pesadas, elas podem produzir em nós essa dificuldade.
de perceber o que é certo e o que é errado, o que é melhor, o que é pior, portas abertas e portas fechadas, portas perigosas e portas abençoadas. E é preciso então que alguém fale para a gente, porque pior do que o problema é o que acontece no nosso cérebro em meio ao problema, é o que acontece na nossa cabeça. E esse travamento, essa questão assim de perdermos a visão do que precisa ser feito, do que precisa acontecer. E eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria compartilhar alguns princípios para que nós pudéssemos considerar, destravar, seja psicologicamente. Ou deixa eu te dizer uma coisa, eu não duvido também de um travamento espiritual. Nós temos um adversário espiritual, que ele nos quer ver para baixo, ele nos quer ver sempre derrotado, choramingando, e às vezes nós não encaramos. O que eu quero pensar com os irmãos é a respeito de alguns princípios que talvez estejam se perdendo no meio da crise, alguns deles pesados, mas que precisam ser assumidos, para que a gente consiga passar por essa fase. O primeiro deles se chama humildade. Eu quero pensar em poucos. Eu pensei em fazer uma lista enorme para hoje à noite, mas se for preciso, depois tem a fase 2. Mas em tempos difíceis, deixa eu lembrar que o primeiro sermão de Jesus, a primeira frase de Jesus foi: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. E a humildade passa nessa hora como um princípio por demais importância. Estamos em crise, não dá para ficar escolhendo emprego, não dá para ficar exigindo muito. A palavra garante que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá de graça aos humildes. Então o segredo nessa hora é sermos humildes, para aprendermos a viver com o que temos e aceitarmos o serviço que aparecer. Sabe por que muitos estão desempregados? Eu vou falar com muito carinho, não quero ofender. É porque no meio da crise ainda estão com o nariz empinado, tupete alto, ainda estão achando que, que merecem, que vão, mas se abaixar um pouquinho o padrão, eu creio que esse número de 14 milhões, que vezes 3 pessoas por cada um do desempregado, dá 45 milhões, 50 milhões e mais 50 milhões que já não tinham mesmo, uma metade do país. Eu creio que uma grande parcela passa a ter alguma coisa, porque ter um salário mínimo é melhor do que ter 0 salário mínimo. Agora, alguns não aguentam essa palavra, e aí não se humilham. Deus vai operar, mas é preciso se humilhar. Deus promete abrir portas e levar avante, pode fazer isso, mas não é uma prosperidade, eu até coloquei essa palavra hoje, abestalhada, uma prosperidade assim: você deu dízimo e vai sair daqui amanhã como chefe, diretor, presidente, você vai sair daqui com uma limusine, uma Mercedes te esperando. Não é assim, é preciso ter humildade para aceitar, a tarefa que vier à mão. Eclesiastes 9:10, tudo que vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Tem gente procurando emprego há 2, 3 anos. Se eu perguntar aqui, quantas famílias aqui, nós temos grupos bem distintos aqui, tem alguns que têm condições, têm emprego, outros não têm. Se eu perguntar quantos têm condição e precisam de um ajudante do lar, eu creio que várias pessoas levantariam a mão.
Se eu perguntar quantas pessoas estão desempregadas e gostariam de assumir o trabalho de ajudante do lar, eu creio que não teríamos tantas mãos levantadas. Vou repetir, se você não entendeu. Se eu perguntar quantas famílias aqui têm condição e precisam de ajudante do lar, e pagam um salário talvez maior do que de um advogado que está começando. Eu vi no Missão Jus esses dias, eu acompanho os grupos todos, leio tudo lá, e eu li no Missão Jus que o salário inicial de um advogado é R$ 1.300 em média. 1.300. Um ajudante do lar tem ajudante ganhando mais, até o dobro do que isso. Se eu perguntar quem está disposto a preencher essa vaga que aparece aqui mesmo, a pessoa diz: não, eu não vou. Eu vou ganhar 800, eu vou ganhar tal, mas eu não vou. Então não há humildade. Muitos não sabem o nome disso aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Isso chama enxada. E se perguntar aqui as pessoas com mais de 50 anos que chegaram a algum lugar, não é, pastor Enoque? Nossas mãos, não é, doutor Gê? Nossas mãos escreveram muito, e muitos dos nossos diplomas foram conquistados com essa caneta. Com essa caneta, plantando alface e vendendo alface, sabe? Mas agora pergunto: quem quer fazer uma carpina numa área? Quem quer se oferecer para uma construção, para mexer uma massa? Então, assim, o emprego há. Nós temos firmas, olha os jornais, os classificados, né, e dizendo de oportunidades. Tem empresas que você chega na porta dizendo: precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. A pessoa diz: não, mas aí não é para mim. Aí não é para mim porque o meu status, a minha formação. Então, um dos segredos para a gente driblar essa crise é abrir o coração para a humildade. Gente, deixa eu dizer uma coisa: José, em Gênesis, ele foi vice-faraó, mas antes de ser vice-faraó, ele foi empregado doméstico. Antes de José ser vice-faraó, ele foi entregador de queijo. Deixa eu te dizer uma coisa: o apóstolo original, porque tem um apóstolo que não é original. O original é aquele que viu Jesus mesmo. Não é questão administrativa. Apóstolo original chamado Paulo, na ilha de Malta, ele cata gravetos. Ele não tinha um anel para o pessoal beijar, ele não tinha um trono, ele estava catando graveto para colocar na fogueira. Sabe como é que isso chama? Estratégia para sair da crise. É pegar o que vem às mãos para fazer, sabe? Só que para isso tem que descer do salto alto. Não estou falando do sapato, estou falando da alma, do cérebro. Sabe, muito do desemprego pode ser resolvido amanhã. Eu já falei aqui, inclusive, eu quero fazer ainda, se Deus quiser, de preferência no inverno. Eu estou esperando o inverno chegar, e eu já combinei com os pastores da equipe, tanto os de tempo integral como os de tempo parcial, as pastoras também estão convidadas. Nós vamos passar um sábado na praia, Marcão, Lutero, todo mundo, né? Vendendo picolé. Nós vamos passar com um carrinho vendendo picolé, para chegar no final do dia mostrar que é possível ganhar mais do que zero num dia. Nós vamos lá, Rogério, Paulo, todos nós vamos com um carrinho, para mostrar que no final do dia, se nós ganhamos 10 centavos vendendo picolé, é melhor do que ganhar 0 centavos. Sabe, é por aí. Mas além da humildade, uma outra palavrinha que eu coloquei que dá para resolver a crise, que é a proatividade. A proatividade. A proatividade tem que haver com essa disposição do canivete suíço, né? A pessoa diz assim: eu não sei por onde começar, eu não sei, eu vou sair daqui, eu estou travado, eu não sei. Sabe, começa dando uma boa noite para alguém,
começa olhando se tem uma trava da cadeira que caiu, começa ajudando ali fora, quem sabe, você vai chegar ali fora, já vai dar uma ajudazinha, e alguém vai estar olhando para você, pela graça de Deus, vai dizer, puxa, essa pessoa é proativa, eu estou precisando de alguém assim na minha empresa, e a pessoa te contrata. Eu não duvido do milagre acontecer, mas para o milagre acontecer, tem que ter essa obediência a princípios, princípio da proatividade, sabe, de ter iniciativa. Tem um café, tem um negócio qualquer, pega uma xícara para lavar, vai ajudar, pergunta, sabe, nem pergunta não, não tem de perguntar, apaga, não precisa de perguntar, que quem pergunta não quer fazer. A pessoa que chega na cozinha e diz assim, quer que eu ajude? Ela está dizendo o seguinte, você não quer que eu ajude, e então eu vim aqui só para mostrar para você que eu sou educado. Não pergunta, porque quem pergunta não quer fazer, já chega fazendo. A proatividade, deixa eu lembrar do garotão, do rapazinho que chegou lá na empresa, e aí perguntaram para ele, você sabe datilografia? A meninada hoje nem sabe o que é isso, que digita com 2 dedos só, mas era digitar com todas as 2 mãos. Você sabe datilografia? Ele disse, eu não sei não, mas se me ensinar até amanhã eu aprendo. Sabe, não tem desculpa, a proatividade anula as desculpas, assim, não, mas olha, meu horário, a proatividade faz com que você se disponha a fazer o que tem que fazer, o que está ali na hora. Você viu que tem alguém conversando do seu lado, você diz, segura as pontas aí, isso é proatividade, você já está ajudando o culto, não é? Tomar iniciativa, não ficar esperando. Eu estou em oração, pastor, eu me tranquei no meu quarto, eu fiz um jejum de 40 dias, vou ficar trancado no meu quarto, esperando o emprego bater na porta. Deixa eu te dizer que não funciona assim. Ande os 40 dias pelas ruas da cidade, leia, é mais fácil. Eu sei que isso ofende alguns que estão se justificando com a questão de desemprego, disso, daquilo, tal. Eu quero dar alguns segredos que podem ajudar a melhorar, e um deles é esse, é humildade. O outro é essa proatividade, essa disposição de pegar para fazer. Não, mas eu estou esperando a ordem de comando, eu estou esperando uma lista. Não estou esperando nada. Enquanto eu estou esperando, estou fazendo alguma coisa, estou remando, sabe, estou olhando para os lados, 360 graus assim, para ver, até uma lâmpada ali queimada. Aí nós vamos fazer uma assembleia aqui, e nós vamos nomear quem vai ser o trocador de lâmpadas queimadas. Não precisa, a pessoa já foi lá e já consertou. Tem um vazamento de água, gente, nós temos mais de 50, 100 aparelhos de ar nas salas, atendendo tudo, não é? Às vezes a pessoa sai da sala, não desliga um ar-condicionado. Agora, pergunto, você acha que Deus, sendo sábio, confiaria a essa pessoa uma tarefa grande? Se ela é incapaz de desligar um ar-condicionado de uma sala de aula, se ela tem tamanho desperdício de apagar uma luz, ela fala, não, depois o zelador da igreja vai apagar. Nós não temos zelador para tudo isso. Eu estou só ilustrando. A pessoa proativa, ela está na sala de aula, mesmo que ela seja aluno, não precisa ser professor, mas ela olha, viu, opa, o ar ficou desligado, deixa eu desligar, a luz ficou acesa, sabe, ela não sai assim como uma rainha, um rei, achando que todo mundo tem que carregá-lo e servi-lo. A terceira palavrinha rápida aí, quero batizar um grupo de irmãos, mas a questão do sangue tem a ver com garra, tem a ver com essa disposição de chegar mais cedo, sair mais tarde. Queridos, o mercado está difícil, não são diplomas de PhD, não são concursos e cursos, que, me permita ser sincero, a maioria deles é comércio. Alguém que foi mais longe inventou aquele curso para ganhar dinheiro, mas não é isso que faz. Aqui em Vila Velha, nesses 20 anos, eu conheci um grupo de pessoas que tem dinheiro, mas dinheiro, até porque para construir isso aqui nós precisávamos de
arrumar dinheiro emprestado, eu tive que ir a alguns lugares onde pessoas emprestavam, e me permita dizer, a maioria delas, não estou fazendo apologia à não escola, mas a maioria delas tinham mais sangue do que escolaridade, mais sangue, mais gana, mais disposição, que negócio de chegar mais cedo e sair mais tarde. Eu trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e eu lembro da cena de todo dia, faltava 5, 10 minutos para o horário terminar, a fila do cartão de ponto já estava cheia, o pessoal dava 10 minutos antes do horário terminar, já tinha uma fila ali no cartão de ponto, só que tinha pessoas observando, os que ficavam primeiro na fila, aí depois eram mandados embora, aí dizia que é injustiça, que é o diabo, que é o governo. Agora os que iam por último, ou até depois do horário, quando a noite já caía, eram promovidos. Aí dizia assim, mas é porque é peixinho, é assim com o chefe, bebe com o chefe. Não, nem sempre é assim, queridos, pode até ser, mas nem sempre é assim. Quer arrumar um emprego, chega mais cedo, sai mais tarde, sabe, dá sangue por essa causa, seja qual for o salário, mas dá sangue, porque quem gera promoção não é o patrão. Colossenses diz que é Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que é Deus que está vendo o seu sangue, é Ele que vai promover. Então, assim, com muito carinho, eu queria dizer que nós podemos melhorar essa crise do desemprego financeiro, se nós formos humildes para aceitar qualquer tarefa, para começar por baixo. Você não vai começar como chefe, me desculpa te dizer, é difícil começar como, sabe, não, eu não quero ser empregado de ninguém, eu aprendi na faculdade que eu tenho que ser anarquista, eu não me sujeito a nada, a ninguém, sabe, aí depois vai reclamar de quê? Sabe, seja humilde, aceite o emprego. Segundo, seja proativo, olha para tudo quanto é lado, vê o que pode fazer. Terceiro, eu tenho que aprender a colocar sangue naquilo que eu vou fazer. Em quarto lugar, fidelidade. Você está numa empresa, se você não gosta dela, pede para sair. Agora, se está nela, gente, coisa horrível. E hoje em dia tem 2 problemas sérios nessa questão de fidelidade. É o tal do WhatsApp e do Instagram. Quer usar o WhatsApp na empresa, o Instagram? Use para divulgar a empresa, ela que está pagando o seu tempo. Porque o uso disso na hora do horário chama roubo. Você está roubando o tempo da empresa. Então a fidelidade é quando, sabe, é honesto com o tempo, com o propósito da empresa, o foco da empresa. Agora está na empresa, está lá aberto no computador, página de quem? Particular. Está aberto o WhatsApp de quem? Particular. Aí depois não acha mais chance, aí é isso que eu quero que os irmãos, sabe, queridos, eu sei que tem problemas, crises, provações, eu sei disso. Mas eu não conheço outro caminho, me permita ser sincero, eu não conheço um estalar de dedos para resolver esse problema, e nem conheço uma mudança política. Estão falando aí que vem o Tássio Gereissati, depois do dia 6, que o Temer não vai pedir para sair, para não passar vergonha, que vem o Tássio. Querido, venha o Tássio, venha a Taça, venha quem for, não vai melhorar. Sabe, não é a mudança de governo que vai melhorar a situação. Os dias são maus, é nós que temos que tomar decisões. Ainda existe vaga para os humildes, ainda existe vaga para os proativos, ainda existe, é preciso, é difícil, não estou sendo romântico, mas quem é fiel, contratar uma pessoa fiel, quem é empresário aqui sabe, uma pessoa que veste a camisa, coloca lá o nome da empresa, coloca lá o nome eu digo até aqui na igreja, isso também, tem muita gente trabalhando aqui, né? A fidelidade, isso ajuda muito, vestir a camisa,
vestir a camisa. Eu confesso que tenho sentido mal aos domingos de estar vindo de terno, de paletó e com a camisa mais social, porque quem conhece aqui sabe que eu gosto daquela camisa escrita missão. Eu gosto, sabe? Não é porque eu sou bom não, querido. E não sou modelo, assim, no sentido de ser perfeito. Mas eu quero dizer que vestir a camisa do time, sabe? É um negócio que faz diferença. Em quinto lugar, alegria. Neemias, o patrão dele chegou lá no Velho Testamento e disse assim: cara, eu nunca tive triste no emprego. Eu nunca tive triste. Gente, você tem um empregado que está sempre mal-humorado. Eu fui resolver um problema essa semana, né, em algumas empresas, e para chegar no resultado, mas pessoas amargas, pessoas revoltadas, pessoas te atendendo como se você, sabe? E às vezes você entra numa loja, a pessoa... Eu passei por um restaurante esses dias, eu não cheguei a entrar, mas passei, eu vi o cara na porta, o que estava na recepção, mas o cara estava com a cara tão oprimida que eu falei, isso deve ser a porta do inferno. Neemias, homem de Deus, o patrão dele falou assim: você trabalha aqui há muito tempo, copeiro do rei. Ele disse: eu nunca te vi triste, eu nunca te vi abatido. Vai trabalhar com sorriso. É difícil, tem crise em casa, tem mulher, tem filho, tem sogra, tem marido, tem o dinheiro está pouco, mas vai, sabe, sorriso faz bem, sorriso conquista, sorriso abre portas. Vai com alegria, faz com alegria. Alguns segredinhos que pode abrir porta de emprego. Sabe pedir um emprego? Sabe fazer isso? Sei não. A minha área é só essa aqui. Sabe? Eu não estou muito bem não, só posso começar daqui a 3 meses. Fidelidade, humildade, proatividade, alegria. Em sexto lugar, eu quero dizer o seguinte, principalmente para quem é novo: é melhor ganhar pouco com carteira assinada do que ganhar muito como autônomo. Autônomo dá essa ideia de liberdade, mas deixa eu dizer, querido, existe uma coisa chamada idade, que quando ela chega, você precisa de um plano de saúde, de uma aposentadoria, ainda que seja R$ 1.500 total, mas há algo chamado idade. Então, é uma sugestão, entre ser autônomo, ganhando 2.000, e parar na loja do shopping para ganhar 1.000, ou 900 e pouco, é melhor. Vou te dar uma sugestão. Você diz: mas eu ganho do 2.000 agora, é presente. Agora, os 900 de carteira assinada aponta para um futuro. Mas vão mudar a previdência, mas ainda assim é melhor. Tem direitos, quem tem carteira assinada, tem direitos. O André trabalhou no banco uma vida, né? O André está aposentado. Hoje ele recebe do governo pouco, mas recebe melhor do que zero. É melhor do que zero, né? Carteira assinada. Porque assim é um desejo dessa autonomia, dessa liberdade. Mas deixa eu te dizer, eu trabalho com pessoas há muitos anos, e eu não vejo isso ser muito legal não. Eu vejo que isso, quando vai chegando 40, 50, 60, olha, eu vou te dizer que a maioria dos patrões pagariam para ser empregados. A maioria dos patrões, não precisa levantar a mão não, quem aqui é patrão, pagaria para ser empregado de carteira assinada. Em sétimo lugar, fuja de amigos vagabundos. Tem gente que, sabe, tem uma atração por quem não faz nada, só anda com gente sonhadora. A pessoa assim: eu tenho um projeto, esse projeto vai dar muita grana, e esse projeto vai dar uma fortuna, e quando esse projeto vai começar? Em 2050. Sabe aquelas pessoas sonhadoras? Aí chega o cara lá para pedir a mão da sua filha em casamento, aí você diz: quando você vai começar a trabalhar? Ele diz: não, eu estou preparando aqui, eu vou começar, sabe,
Eu tenho 10 anos que eu estou preparando, mas eu dependo mais de 20 para terminar o processo. Deixa eu te falar que todo preguiçoso acha que é trabalhador. Você sabia disso? Todo preguiçoso, ele se entende como um trabalhador não recompensado. Isso está provado. Pergunte em alguma reunião, não vou perguntar aqui se alguém se acha preguiçoso. Não vou perguntar aqui não. Mas pergunte numa reunião se alguém se acha preguiçoso. Todo preguiçoso se acha uma pessoa mal compreendida, né? Então se junte com quem está fazendo, com quem, sabe, está ganhando, com quem, vai numa reunião, senta na primeira cadeira, procura conversar com o palestrante, procura ver quem é, como é que faz, como é que nós vamos começar, é por aí. 8º segredo, pensa na família, pensa na família. Agora deixa eu dizer 2 coisas sobre família aqui, rapidinho. Primeiro, tem gente casando por causa do dinheiro. Não faz isso não, gente. Se tem alguém aqui pensando em casar para se dar bem, para não ter emprego, olha, é uma das piores opções. Casar para arrumar um cabide. Fala assim, não vou precisar mais trabalhar, porque fulano é rico. Aí de repente a pessoa fica pobre, aí pronto, acabou. Ou senão a pessoa é rica, mas é estúpida, ela vai querer, pelo dinheiro que ela vai dar, ela vai querer um serviço muito amplo, se é que você me entende, né? Não é só o dinheiro, tem que saber o serviço que vai ser prestado por aquele dinheiro. E sobre família, tem outra coisa também, não ponha filhos no mundo para eles servirem de carnê de aposentadoria. Põe filho no mundo para dizer assim, meu filho vai ser jogador de futebol para eu nunca mais precisar de trabalhar. Eu estou dizendo do que eu ouço. Põe filho no mundo para dizer, não, meu filho vai ser assim, vai ser médico porque ele vai ganhar uma fortuna e eu não vou precisar de trabalhar nunca mais. Não faça dos filhos carnê de aposentadoria, porque isso pode ser frustrante. Outra observaçãozinha, já caminhando para o fim, vitimização, mas eu, sabe, eu ganho pouco, eu sou tão pobre, tal. Deixa eu te falar, se você ganha R$500, separa 5 reais, compra uma flor para dar de presente ao seu patrão, à sua patroa. Você trabalha com uma senhora, pega R$5, compra uma flor e dá de presente para ela amanhã. Talvez ela te dê um aumento. Você trabalha com um patrão, não fica só esperando receber, ganhar, isso é vitimização. Você diz, mas eu não posso comprar ele um presente, ele já tem tudo. Lembra do pastor Jeremias aqui? Compra um par de meia para ele, e ora por aquele par de meia. Senhor, esse par de meia vai ser ungido, abençoado, tal. Sabe, não fica só esperando todo mundo te patrocinar. Se doe para alguém. Vitimização é um negócio muito feio. Nunca você tem nada para dar, só tem para receber. Todo mundo tem que, sabe? Que Deus nos ajude a sermos generosos. Em 10º lugar, a questão, não apareceu ali na tela, já estão dizendo que o tempo está acabando, mas eu quero dizer que é cedo que começa, meninada, adolescentes, não tem esse negócio de adolescência estendida na Bíblia e na história, não. Isso tem numa antropologia, numa proposta sociológica totalmente encapetada. Começa a trabalhar com 10 anos, 11 anos, 12 anos, sabe? Começa a pegar no pé, não pode pela lei. Você tem a tarde livre, em vez de ficar julgando, tal, arruma uma coisa para fazer útil. Planta alface. Mas eu moro em apartamento. Planta na varanda, planta na pia da casa. Diminui uma pia. Começa cedo a trabalhar. Não, eu vou começar depois dos 30. Aí já está na hora de morrer. 11º lugar,
11º lugar, vamos acabar com essa crise de desemprego obedecendo alguns princípios bíblicos. Eu não estou citando todos os versículos, mas eu estou falando daquilo que a Bíblia apresenta. Evangelize no emprego sem ser chato. Que tem pessoas que perdem o emprego porque querem evangelizar no emprego. Aí chega para o patrão e diz assim: chefe, eu sou evangélico, por favor, não diga que é da missão. E eu queria 1 hora por dia para termos um culto. Joia, das 8 às 9 da noite. Não, patrão, nós queríamos no horário do expediente, para abençoar o nosso trabalho. Ô, gente, isso não é evangelismo, isso é roubo. Nós queremos um horário para evangelizar aqui na empresa. Ô, gente, e outra coisa que acontece, às vezes a pessoa chega perto de mim e fala assim: pastor, eu ganho bem lá no emprego que eu estou, mas eu quero sair porque lá só tem ímpios. Querido, onde que não tem ímpios? Até na igreja tem. Para com esse argumento. Pastor, só não sabe o ambiente que eu vou, quando eu chego lá é tão pesado. Você trabalha carregando carreta? Porque eu vou te dizer, querido, a vida é pesada. Bem-vindo à vida, a vida é pesada. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, que meu fardo é leve. Com Jesus fica mais leve, mas não fica, sabe? Você quer um serviço leve, vá vender algodão doce. Agora, não, eu quero, pastor, eu não aguento mais lá, porque ela tem pessoas que não gostam de Deus, pessoas que zombam. Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do Evangelho. Você está lá para ser missionário, para ser representante de Deus. Deus quer salvar aquela gente toda através de você, por isso que Deus te enfiou lá. Agora, sendo chato, não tem como. Sendo enjoado, cobrando, toda chega lá, estou ungindo aqui com óleo, eu estou, sai todo capeta daqui e tal, e fala alto perto das pessoas, e condena as pessoas. Sabe como é que evangeliza na empresa? Fazendo o serviço bem feito, inclusive ajudando os outros a fazerem os deles. A melhor maneira de evangelizar na empresa é sendo um bom funcionário e ajudando os outros a serem bons funcionários também. Agora, esse negócio de falar, vamos parar 1 hora por dia para fazer culto, a empresa vai à falência. Nós estamos em crise, gente. Vamos parar 1 hora todo dia. Não é? Indo rápido, 12º segredinho aí: não espere ganhar a vida em 1 mês. Sabe? Telex free. Foi um sonho. Não levante a mão. Não espere ganhar a vida em 1 mês. Apareceu um cara dos Estados Unidos dizendo aqui, chegou até aqui no meio da igreja, dizendo que era da igreja de um cara famoso lá chamado Rick Warren. O cara chegou todo imponente. Esse cara chegou cheio de ideia, de crítica, sabe, dizendo que está tudo errado aqui dentro, tudo errado. Aí, mexeu com construção civil. Aí ofereceu o seguinte: ó, se você me der seu apartamento, eu te dou 2 ou 3. Fácil. Queridos, o negócio tentador, até porque o cara assim, ele seduzia, ele convencia. Não vou pedir para levantar a mão quantos caíram no conto, não é do vigário não, que esse não era vigário não, mas quantos caíram no conto, cara, aqui, não precisa levantar a mão não, perderam fortuna, perderam bens, o cara fugiu para os Estados Unidos, sabe? Então ganha muito rápido, é igual o pé de alface, nasce rápido e morre rápido. Jabuticaba demora 18 anos para começar a produzir, mas depois produz todo ano e produz até fora do tempo. Então jabuticaba demora mais, mas dá mais resultado. Em 13º lugar, cuidado com os gastos, porque às vezes arruma um emprego, já quer gastar tudo de uma vez, faz um financiamento, não sabe se o emprego vai continuar. 14º, não esqueça dos dízimos e ofertas, que é um princípio divino. 15º, para encerrar aqui, 15º,
dependa sempre do Espírito Santo de Deus. Faraó disse em Gênesis 42, 38, podemos ler juntos? Ele, porém, disse, deixa eu só mudar aqui, porque o texto não está alterado aqui, deixa eu só falar sobre o texto, depois você acha lá em Gênesis sobre José. Faraó disse, acharíamos nós, porventura, alguém que tenha o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo. José era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então que Deus nos unja. Unção não é só para falar língua estranha, unção não é só para profetizar, unção não é só para curar, unção também é para ser um bom funcionário, sal da terra e luz do mundo. E que Deus nos abençoe no nosso trabalho, que Deus abra portas, que Deus faça com que o salário seja o suficiente, que Deus abençoe, para que seja uma semana diferente, no meio da crise, muita coisa vai mudar, pela graça e pelo poder de Deus, e pela atitude nossa, Não estou falando de teoria, filho, eu não estou falando de teoria. Eu tentei achar em casa, mas uma hora eu trago. Eu ganhei um troféu na vida. E vou te dizer a nível de testemunho mesmo. Eu tive a carteira de trabalho assinada aos 14 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 9, 10, vendendo alface, couve, frango, picolé cremoso, no isopor em Manhumirim. E o patrão ensinava a gente a sair pela rua dizendo, olha o picolé cremoso, é barato e é gostoso, moça bonita não paga, mas também não leva. E a gente saía com aquela caixa de picolé para vender e tal, e tinha que vender picolé em Manhumirim, não é na praia. Engraxar sapato, você sair com a caixa de engraxate. Sabe, querido, não é fácil para ninguém, é sangue, suor e lágrima. Deus abençoa, Deus pode fazer prosperar, mas se Ele não te der tudo, Ele vai te dar o suficiente. Agora, não vou te iludir, tem que ralar, Depois de muito tempo de trabalho, eu te digo que eu não consegui. Tem muitas coisas que eu sonhei, mas consegui ter as coisas necessárias para sobreviver. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma oração, principalmente por aqueles que estão com medo, principalmente por aqueles que estão travados. Queria pedir a Deus que te desse humildade, e me desse também humildade, que nos desse proatividade, que nos desse garra, gana. Que sonho ser como Caleb, 85 anos, eu vou conquistar essa montanha. Pai querido, no nome de Jesus, vivemos dias de crise no Brasil, e portas de emprego fechadas, salários baixos, e sabemos que mudança de governo pode acontecer, sabemos que a situação pode melhorar ou piorar, mas sabemos que a Tua palavra garante que, se obedecermos aos Teus princípios, o pão nosso de cada dia o Senhor dará. Agora, Pai, se não está acontecendo, quem sabe tem alguma coisa em nós que precisa ser mudada. Quem sabe, Pai, nós estamos precisando abaixar o facho. Quem sabe nós estamos precisando ter mais fidelidade, mais foco. Quem sabe, Pai, nós estamos precisando de termos mais
coração apegado ao Senhor e fé, e essa certeza de que o Teu Espírito vai nos dar habilidade para fazer o melhor. Nós não queremos ser mais um funcionário, mais um profissional. Nós queremos, ó Pai, fazer o melhor para a glória do Teu nome, porque a promoção vem do Senhor. Conforta aqueles que estão abatidos. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor possa estar dando esperança àqueles que estão cansados de bater em porta, espalhar currículos. Mas, Pai, nós esperamos nessa semana ouvirmos testemunhos de pessoas que experimentaram mudança na área profissional, no nome de Jesus. Pessoas que experimentaram mudança na área profissional, que experimentaram, a Deus, ter, agir, fazer, no nome de Jesus. Revela, Senhor, o que precisa ser feito, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém.